E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor José Alvino. Nessa aula de hoje a gente vai tratar da forma trigonométrica de escrever um número complexo, também conhecida como forma polar. Na última aula, seguindo a sequência de aulas de números complexos, eu quero dizer, nós explicamos o que é módulo, o que é argumento de um número complexo, que na verdade módulo e argumento de um número complexo são justamente as coordenadas polares do ponto que é o afixo desse número complexo, lá no plano complexo. Independentemente de você estudar números complexos agora, pontos num plano podem ser localizados de duas maneiras, pelo menos duas famosas maneiras. Com as coordenadas cartesianas, que também são conhecidas como coordenadas retangulares, abscissa e ordenada, o x e y, que a gente já está habituado com eles, e as coordenadas polares, que são justamente a distância do ponto até a origem, que é o raio, é como se fosse o raio, que em números complexos vai ser o módulo do número complexo, e o arco, a medida do arco trigonométrico que você tem desde o semi-eixo positivo até esse raio que liga o ponto até a origem, como a gente viu, tá? Então, é sobre isso, sobre a forma polar que tem a ver com as coordenadas polares, que a gente vai estudar hoje. Isso aqui é tudo o que a gente estudou antes, está aqui marcadinho, e a gente vai fazer na aula de hoje isso aqui e aprender a transformar da forma polar para a forma algébrica, bem como da forma algébrica para a forma polar. A forma algébrica é aquela que a gente já conhece, A mais BI, em que A é a parte real do número complexo e B é a parte imaginária, que funcionam exatamente aqui como sendo as coordenadas retangulares do ponto lá, que é o afixo do número complexo, naquele plano que é o plano complexo, que não deixou de ser inspirado no plano cartesiano. Então, fazendo uma rememorização rápida, lembrando rapidamente o que nós vimos na última aula, um número complexo vai ter seu afixo no plano complexo como sendo um determinado ponto. Aqui eu tenho a parte real do número complexo como sendo como se fosse a abscissa. Aqui a parte imaginária como se fosse a ordenada, mas a gente não vai usar esses termos. A distância do afixo até a origem é o chamado módulo. E esse ângulo é o argumento. Inclusive, como eu estava falando sobre coordenadas polares, eu vou mostrar uma coisa bem rápida aqui, como curiosidade para vocês. Esse ponto, deixa eu ver qual é o ponto aqui, é o ponto 33. Esse ponto A daqui, deixa eu pedir para ele aparecer mais. Eu quero pegar nome e valor e exibir desse ponto A. Está aqui o ponto A, é o ponto do plano cartesiano. Ele tem essa abscissa, que é a parte real, na verdade, e essa ordenada, que é a parte imaginária. Aqui ele está sendo dado em coordenadas retangulares. Esse software permite que eu venha aqui nesse ponto, clico com o botão direito e peço para mudar para coordenadas polares. Vê o que ele vai dizer. Olha quais são as coordenadas polares. A primeira delas é o raio, é a distância até a origem, e a segunda é o ângulo. Inclusive, esse software permite outra coisa, veja que interessante. Se eu chegar aqui e pedir que essa malha seja polar, olha como ele mostra as linhas nessa malha. Ele mostra os raios, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, e mostra as linhas partindo da origem para indicar os arcos. Então, eu tenho aqui 30 graus, 60 graus, 90 graus, e esse ponto A, de fato, está aqui com a distância até a origem 4,24 e o ângulo daqui até aqui 45 graus. Porque de todos os pontos que estão a essa distância da origem,
só o ponto A está a 45 graus desse eixo aqui, desse semi-eixo. E existem outros pontos que estão a 45 graus do semi-eixo, porém que com distâncias menores ou maiores. Enfim, por isso que ter essas duas informações, módulo e argumento, também determinam um número complexo. Existe um único número complexo com esse módulo e esse argumento. Por isso que às vezes o cara vai dar para a gente parte real e parte imaginária, quando ele dá o número da forma A mais BI, e às vezes ele vai dar módulo e argumento. Mas quando ele der módulo e argumento, como é que eu escrevo o número? Se não é A mais BI, como é que eu escrevo o número a partir do módulo e do argumento? Esse é o tema da aula de hoje, mais específico. Então, é nele que a gente vai prosseguir agora. Não voltarei mais a mostrar o GeoGebra. Vamos agora partir para os nossos estudos aqui no nosso softwarezinho, aqui na nossa lousa. Vamos escrever. Então, vê só, lembremos, vamos mais cuidadosamente agora, lembremos que no plano complexo, um número complexo tem um afixo, que é a sua imagem, vou chamar de Z. Esse Z tanto vai indicar o ponto como o número, tá bem? Essa primeira coordenada aqui, A, é a parte real. Essa segunda coordenada aqui, B, é a parte imaginária. Beleza? E o número complexo Z é o número da forma A mais BI. Beleza? A gente diz que essa daqui é a forma algébrica de se escrever o número. Já falei. Tá? Se numa prova o professor pede que você forneça o número complexo na forma algébrica, você tem que escrever assim, da forma A mais BI. Porém, a gente viu que essa distância até a origem é o módulo de Z. Vou fazer assim na mão mesmo, rabiscado. E que esse ângulo daqui, θ, é o argumento. Como usar o argumento e o módulo para escrever um número a partir deles? É simples. A gente se inspira no triângulo retângulo, nesse triângulo retângulo, porém, mesmo que o arco, esse argumento tenha medida maior do que 90 graus, você vai poder fazer do mesmo modo, porque seno e cosseno vão ter uma visão ampliada, vão ter significado para arco medindo mais de 90 graus. Inclusive, para quem está enferrujado nessa ideia de seno e de cosseno, eu gravei um vídeo para você dar uma revisada antes de dar continuidade aí à trigonometria, então, aos números complexos. Então me diz, aqui aparece o A, que quando o triângulo retângulo aparecer é a medida desse cateto. A hipotenusa é o módulo e o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então me diz aqui, nesse triângulo retângulo que aparece aqui, quem é o cosseno de θ? Cosseno de θ é A sobre o módulo. Consequentemente, nós podemos dizer que A, a parte real, é o módulo de Z vezes o cosseno de θ. É como se esse módulo de Z aqui fosse o raio da circunferência, vezes o cosseno de θ. Repito, mesmo que esse ponto estivesse no segundo quadrante, esse A seria negativo, e aí você poderia substituir negativo na boa, o cosseno ia dar negativo, como é para dar mesmo. Tá bem? O seno de θ vai fazer a gente mexer com esse cateto oposto, que vai ser o B. Então, o seno de θ é B dividido pelo módulo. Então, B é módulo de Z vezes o seno de θ. De novo, se o ponto estiver aqui pelo terceiro quadrante, o seno vai ser negativo. E essa conta vai dizer que o seno é negativo, porque o B vai ser negativo. O módulo aqui nunca é negativo. Tá? Sabendo que isso aqui, pessoal, vê como é simples. Sabendo que isso aqui é o cosseno de θ, eu vou pegar isso
e substituir aqui. Pego essa expressão e substituo onde tem A. E sabendo que isso tudo aqui é... Eu falei que isso aqui é o cosseno de θ, falei errado. Sabendo que isso aqui é o A é módulo de Z vezes cosseno de θ, eu vou e substituo onde tem A. E sabendo que isso tudo aqui, módulo de Z vezes o seno de θ é o B, A é isso, B é isso, eu pego isso daqui e substituo onde tem B. Aqui onde tem B. E aí, como é que vai ficar esse mesmo número Z escrito em função do módulo e do cosseno? É só substituir. A vai ser módulo de Z vezes cosseno de θ. Isso é o A. Aí eu ponho mais B, que é módulo de Z vezes o seno de θ, vezes I. Tá? E aí, quem vai ser Z? Z vai ser módulo de Z que multiplica, vou colocar o módulo de Z em evidência, cosseno de θ, mais, para esse I não ficar junto do θ, não ficar parecendo que é θI, para não confundir alguém pensar que o I está multiplicando o θ, quando na verdade o I está multiplicando o seno de θ, então a gente costuma colocar o I para frente. Vai ficar aqui I vezes o seno de θ. E é só isso. Essa maneira aqui de escrever o número complexo é a chamada forma trigonométrica. Tá? Forma trigonométrica. Então, a forma algébrica A mais BI e a forma trigonométrica módulo de Z que multiplica cosseno de θ mais I vezes o seno de θ. Então, por exemplo, vamos lá, vamos pegar aqui aquela imagem do GeoGebra que a gente tinha, eu dei um print nela lá, tá? Esse número complexo Z igual a 3 mais 3i está aqui escrito da forma algébrica, Z igual a 3 mais 3i. Descobrindo que esse número daqui é o módulo de Z, aproximadamente 4,24. Na verdade, ele é 3 raiz de 2, para ser mais específico. Porque esse aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3 raiz de 2, que é aproximadamente 4,24, mas eu vou deixar 3 raiz de 2. E sabendo que o argumento θ é 45 graus. Então, como é que eu escrevo esse número Z na forma polar ou trigonométrica? Usando essa expressão daqui. Substituindo aqui pelo 3 raiz de 2 e o θ por 45 graus. Só isso. Z vai ser 3 raiz de 2 que multiplica cosseno de 45 graus mais I vezes o seno de 45 graus. Frio. Está aqui a forma trigonométrica de escrever um número complexo 3 mais 3i, cujo módulo é 3 raiz de 2 e cujo argumento é 45 graus. Agora, se ele fornece um número na forma algébrica e você precisa transformar para essa, você vai ter que descobrir o módulo e descobrir o argumento. E isso é que vai dar trabalho. Descobrir as coordenadas polares, módulo e argumento. Mas uma vez descobrindo o módulo e o argumento, você só substitui nessa expressão, que é a forma polar ou trigonométrica de um número complexo. Tá entendendo? Tá ouvindo? Mas e como descobrir o módulo? Como descobrir o argumento? O módulo eu já comentei antes. O módulo você descobre pelo Teorema de Pitágoras. Se você tem aqui um número Z, que é o número A mais BI, na forma algébrica, a parte real é A e a parte imaginária é B, imaginária é B, para descobrir o módulo de Z, você vai aplicar Pitágoras. Módulo de Z ao quadrado
é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa expressão aqui, inclusive, futuramente a gente vai dar nome a ela e tal. Módulo de Z é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, assim, há quem opte por decorar apenas isso aqui. Decorar por decorar, você não já decorou o Teorema de Pitágoras? Então, apenas fixe que, para descobrir o módulo, você vai querer a hipotenusa tendo os catetos, que são A e B. Mesmo quando A for negativo ou zero, mesmo quando B for negativo ou zero, que aí passa a não ter tanto sentido pensar em triângulo, mas você pode se inspirar nesse triângulozinho visualizado no primeiro quadrante e aplicar isso aqui sem medo, até porque, mesmo que o A seja negativo, tá? Quando você eleva ao quadrado aqui, a conta bate do mesmo jeito, e se o B for negativo, da mesma maneira. Para descobrir o argumento, θ, aqui, você vai, tendo o A, o B e o módulo, agora que você vai ter o módulo, você vai calcular o cosseno do argumento e o seno do argumento. O cosseno de θ vai ser o A, que é o cateto adjacente, dividido pelo módulo, e o seno de θ vai ser B dividido pelo módulo. Claro que você não é obrigado a saber, se o cosseno de θ der 0,7, eu lá sou obrigado a saber qual é o ângulo cujo cosseno é 0,7, ou quais ângulos podem ter cosseno 0,7, você não tem a obrigação de saber, você vai ter que usar uma calculadora nesses casos, certo? Mas, quando o resultado for um resultado daqueles já familiares, 1/2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, enfim, quando seno e cosseno resultarem em valores notáveis que advêm dos ângulos de 30, 45 e 60 graus, aí você vai ter que saber. Então, na verdade, é por aí. Na prática, um técnico, um engenheiro, ele faz essas transformações entre as coordenadas usando a calculadora e hoje em dia usando software, tá? Mas, na prática, se você está resolvendo, por exemplo, uma prova de um vestibular sem acesso à calculadora, você vai precisar fazer as continhas à mão mesmo, certo? Mas mesmo com a calculadora, você vai ter que saber fazer uso da calculadora corretamente. Então, a teoria sobre números complexos você vai ter que saber. Mas é isso, de posse do cosseno e do seno, mesmo que seja usando uma calculadora, quando for preciso, de posse disso aqui, você vai descobrir o próprio θ, que é o argumento. Aí você vai ter o θ depois que calculou seno e cosseno, ainda que precise consultar uma calculadora. Vai ter o módulo, porque você já calculou. Aí você pega esse módulo e esse argumento e joga lá na expressão módulo de Z vezes, abre parênteses, cosseno de θ mais I vezes seno de θ. E aí é isso. Está lá de posse da forma polar de um número complexo. Eu vou gravar agora, continuar esse vídeo e fazer uns 2 exemplos. Mas eu só vou fazer 2 e vocês vão treinar. Tá? Você vai treinar. Nos próximos vídeos, quando a gente for continuar com as operações com números complexos, operações na forma algébrica e operações na forma polar, que é quando a gente vai começar a adicionar, subtrair, multiplicar, dividir, etc., potenciação, aí, enfim, nesses momentos eu vou o tempo inteiro transitar entre a forma polar e a forma algébrica. Beleza? Daí, muito bem, continuando, imaginemos aqui o seguinte exemplo. Ele dá o número Z igual, deixe-me ver aqui que número Z eu vou colocar. Vou colocar assim, 4 raiz de 3 menos 4i. Esse é o meu número Z.
naturalmente escrito na forma algébrica. Como descobrir quem é esse número z escrito na forma polar? Primeira coisa, calcular o módulo. Eu vou mostrar isso de dois modos e encerro o vídeo, tá? Dois modos. Vou calcular o módulo. Quem é o módulo de z? Raiz quadrada. Aí a gente já precisa saber disso, de a ao quadrado mais b, que é menos 4, ao quadrado. Muito bem, fazendo as continhas, isso aqui vai ficar 4 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. Então vai ficar 16 vezes 3, que é 48, eu poderia já colocar. E aqui vai ficar menos 4 ao quadrado, que é 16. Eu poderia já fazer a conta, 48 mais 16, 64, raiz de 64, 8, de boa. Mas às vezes facilita a vida se eu penso que aqui é 16 vezes 1, que está somado com 16 vezes 3, aí colocando 16 em evidência, acaba ficando 16 vezes 4, que é 3 vezes uma coisa, mais uma vez essa coisa, dá 4 vezes essa coisa. E aí a raiz de 16 é 4, a raiz de 4 é 2, então o módulo de z está calculado, ele é 8. Fizemos aí parte da tarefa já, que é calcular o módulo. Mas repito, não precisava fazer isso que eu fiz não, foi só para mostrar um outro insight aqui. Aí vamos para o argumento. Como? Calculando o cosseno do argumento e o seno. Quem é o cosseno do argumento? É o a dividido pelo módulo. Se você esquece disso, você imagina no primeiro quadrante que o a está aqui, que o b está aqui, que o módulo está aqui e que o θ é esse. Basta pensar nessa figura que você vai lembrar que o a está no cateto adjacente e o módulo na hipotenusa. Então, para o cosseno eu vou usar o a, para o seno eu vou usar o b. Então, o cosseno vai ser a dividido pelo módulo. Então, o cosseno de θ vai ser 4 raiz de 3 dividido por 16, que simplificando dá raiz de... Que 16, homem? É 8. 4 raiz de 3 dividido por 8, que simplificando vai dar raiz de 3 sobre 2. Calma, porque até agora a gente só tem o cosseno. Tem gente que se precipita, inclusive, nesse momento faz assim... Ah, cosseno raiz de 3 sobre 2 eu já sei, 30 graus. Aí Paul bota 30 graus e erra. Erra. Tem a ver com 30 graus, isso eu garanto. Mas não necessariamente é 30 graus e nesse caso nem é. Afinal, a parte imaginária sendo negativa, esse número complexo com certeza, parte real 4 raiz de 3, parte imaginária menos 4, olha, com certeza ele está no quarto quadrante. O módulo dele aqui, vixe Maria, que tronchura. O módulo dele aqui é 8 e o argumento vai ser esse todinho aqui, ó. Tem a ver com o de 30? Com certeza. Se o cosseno de 30 é que é raiz de 3 sobre 2, você já usa o 30 como referencial. Mas, na verdade, isso aqui vai medir 360 menos 30. Esse ângulo pequenininho aqui mede 30. Então, o argumento, na verdade, mede 330. Daí, se você tem o cosseno, você já desconfia. Porque você usa um arco do primeiro quadrante para já ter uma pista. Com o sinal do A e o sinal do B, você identifica o quadrante. E aí, com o quadrante, você já sabe... A partir, nesse caso, do de 30, se é, nesse caso, 360 menos 30. Outros exemplos você vai ver isso. Mas se você não quiser calcular o cosseno e o quadrante, você calcula o cosseno e o seno. Vai lá e calcula. Quem é o seno? É B dividido pelo módulo. E quem é B? B é menos 4. Então, menos 4 dividido por 8. Então, quem é o seno? Menos 1/2. Aí você, opa, seno negativo. Eu lembro da circunferência trigonométrica.
Se não lembra, tem que assistir ao vídeo de seno e cosseno na circunferência trigonométrica de novo, o primeiro, viu? Aí, então, o que é que vai rolar? O que vai rolar é que eu vou ter aqui, ó, seno negativo menos 1/2. Cosseno positivo, raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou ter aqui, ó, no quarto quadrante mesmo, seno negativo e cosseno positivo, só aqui, ó. Se no primeiro quadrante o arco que eu tomo como referência é o de 30 graus, esse daqui vai ser 360 menos 30. Às vezes, isso vai cair no segundo quadrante, quando o A for negativo e o B for positivo, aqui. Às vezes, vai cair no terceiro quadrante, quando ambos forem negativos. Aí, olhar para o sinal do A e do B, certamente é uma boa pista, porque você já parte do conhecimento do quadrante para ter mais segurança e não falar bobagem e dizer, por exemplo, que o argumento é 30 graus nesse caso, quando na verdade o argumento aqui θ é igual a 330 graus. 330 graus é que tem esse cosseno e esse seno. Finalmente, tendo o módulo e tendo o argumento, você escreve a expressão módulo de Z, 8, que multiplica cosseno do argumento, cosseno de 330, mais I vezes o seno do argumento, seno de 330. E está, finalmente, com o número escrito na forma trigonométrica, na forma polar. Mas, Alvino, não é para eu substituir aqui, não, o cosseno por... cadê? Raiz de 3 sobre 2 e o seno por menos 1/2? Não, não. Se você substituir aqui o cosseno por raiz de 3 sobre 2 e o seno por menos 1/2 e desenvolver, na verdade você vai voltar a mostrar o número na forma algébrica. Você acabou de me dizer nesse momento como é que você faz a transformação contrária. Tendo a trigonométrica e querendo a algébrica, é só isso. Descobrir qual é o cosseno do argumento e qual é o seno do argumento, substituir e desenvolver aqui, distribuir. Aí você vai ter o mesmo número complexo transformado da forma trigonométrica para a forma algébrica. Só isso. Eu sei que ficou aí meio bagunçado, assim, meio espalhado por conta das explicações que eu fui colocando e complementando, mas basicamente o passo a passo é esse. É só calcular o módulo, a partir do módulo calcular o cosseno e o seno e, usando conhecimentos de trigonometria, saber qual é o arco que tem esse cosseno e esse seno. Como eu disse, ajuda muito já de cara olhar os sinais do A e do B, para poder já descobrir em que quadrante o número complexo, o afixo dele está, porque você já sabe que se for no primeiro quadrante está entre 0 e 90, se for no segundo está entre 90 e 180, se for no terceiro está entre 180 e 270 graus, e no quarto aqui entre 270 e 360. Outra coisa boa é quando ele é um imaginário puro, porque imaginário puro você já sabe que ou ele está aqui ou está aqui, então o argumento ou é 90 ou é 270. E um real ou está aqui, então o argumento é 0. Eu falei certo? Imaginário puro ou 90 ou 270. Real ou 0 ou 180. Reais positivos 0, reais negativos 180 graus. Enfim, mas nós vamos treinar muito isso ainda, resolvendo exercícios, que aí eu vou resolver em blocos, separadinho, porque cada um vai vendo os exercícios que se interessar em ver. Mas eu vou mostrar para vocês agora uma coisa que eu faço, isso eu faço meio que eu que inventei isso para mim, embora não seja nenhuma invenção mesmo, mas é um jeito próprio de fazer isso, de transformar da forma algébrica para a forma polar, que compacta um pouco essa escrita, tá? Compacta um pouco os cálculos.
vou mostrar usando o mesmo número. 4 raiz de 3 menos 4i. Beleza? Eu, de novo, começo pelo módulo. Então, faço aquelas contas todas do módulo. Tem que fazer isso aqui tudinho até chegar ao módulo 8. Não vou repetir, porque está lá, acabei de fazer. Descobri que o módulo é 8, beleza? Aí sabe o que é que eu faço quando eu descubro que o módulo é 8? Eu pego essa expressão aqui do z e nela eu coloco 8 em evidência. Como eu posso colocar 8 em evidência aqui, Alvin? Só dá para botar 4 em evidência. Mas eu coloco 8 mesmo assim, ainda que dentro fique uma fração. Eu boto o módulo em evidência aqui, ó. Como eu coloquei esse 8 para fora, o que vai ficar dentro vai ser isso aqui dividido por 8. Então vai ficar 4 raiz de 3 dividido por 8, menos 4 dividido por 8 vezes i. Vou repetir, é como se eu pegasse isso aqui e multiplicasse por 8 e dividisse por 8. Como 8 sobre 8 é 1, eu estou multiplicando por 1, eu só estou escrevendo de outra maneira. E aí eu pego essa diferença aqui, com esse denominador 8, separo em duas frações. 4 raiz de 3 dividido por 8, menos 4 dividido por 8 vezes i, que é o que está aqui. Então eu ponho o 8 em evidência e dentro divido por 8, na boa, tá entendendo? Porque aí agora, vê como vai ficar bonitinho. O 8 está aqui, que já é o módulo. E isso daqui, simplificando, dá raiz de 3 sobre 2. E isso aqui, que eu vou pensar como sendo menos 1 meio, vezes i. Eu botei esse mais aqui, mas eu poderia deixar menos 1 meio vezes i. Tá? Aí é onde eu tenho que me ligar. Como na forma polar sempre fica módulo de z, que multiplica o cosseno do arco mais i vezes o seno do arco, eu me ligo nesse momento de que esse númerozinho daqui é o cosseno do argumento. Então, eu já sei que o cosseno é raiz de 3 sobre 2. E esse daqui é o seno do argumento. Não é nada demais, não é a mesma coisa. Eu acabei dividindo o a pelo módulo e o b pelo módulo para descobrir o cosseno e o seno. Eu já sabia disso. Mas a pessoa escreve menos. Fica prático. Quando você tem que fazer à mão mesmo, sem ser usando um software ou uma calculadora. Então, sabendo que o seno é menos 1 meio e o cosseno é raiz de 3 sobre 2, você vai ter que saber trigonometria, feita eu já mencionei, para descobrir que o θ é igual a 330 graus. E aí, então, você finaliza escrevendo 8, que já está no lugar dele mesmo, vezes cosseno de 330 mais i vezes o seno de 330 graus. E está aí dada a resposta. Beleza, minha gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa explicação, que tenha sido clara. A gente ainda vai andar com as operações. Meu filho está chorando, não sei se vocês estão ouvindo. Está doido para ir brincar. Vou já brincar com ele agora. Finalizar esse vídeo, eu vou brincar na areia ali. Jogar bola. Alvino, você que estiver assistindo esse vídeo aí há muito tempo. Peraí, viu, pessoal? Eu estou fazendo esse para mim. Vai que eu assisto um dia no futuro. Alvino, hoje é dia 3 de novembro de 2020. São exatamente 17 horas e 6 minutos. Você está aqui no escritório gravando essa aula de números complexos. Tiago está com 1 ano e 8 meses, chorando porque quer brincar. E você vai encerrar essa aula agora e vai descer para brincar com ele na areia. Você vai andar de bicicleta pela rua, de máscara. Porque lembre-se, você, Alvino, nesse momento aí, você está em 2020. Enfim, como é que você está agora, Alvino, que está assistindo a esse vídeo? É massa fazer isso, galera. Eu tenho muito vídeo assim, falando comigo mesmo, mas eu não sou doido não. Eu sei que é só um vídeo, mas é massa assistir. Não por conta da forma como eu falei, mas pelos detalhes. Dizer os detalhes, localizar o seu eu do futuro, que vai virar presente, no tempo e no espaço. É muito bom. Tá? Mas enfim, um beijo para vocês.
Nas próximas aulas a gente continua com mais números complexos. Tchau!